Fala galera, começando mais um Papo com Gonai aqui. Nosso convidado ilustre já tá aqui, hein? Chegou todo empolgado, a gente vai falar de futebol, um papo que todo mundo gosta, daqui a pouquinho aí pra gente. Pessoal, tava com saudade, fiquei ausente um pouquinho, mas estamos de volta, dependendo também da semana, é meio complicado. Paulinho, em viagem, hoje eu tô aqui, carreira solo agora. Só hoje, galera, só hoje. Pessoal, um abraço a todos vocês aí que estão curtindo Papo com Gonai, tá lá no Instagram, passando ao vivo para vocês, ó, @Papo com Gonai. Também lá no Facebook Papo Fit, que antes foi Papo Fit, agora é Papo com Gonai, mas vocês acham lá Papo Fit ao vivo também pelo Facebook da rádio Antônio Ferreira, aqui em Leopoldina. Pessoal, também essa matéria toda na íntegra, final de semana, tá? Vai estar toda editada, todo papo bacana que a gente vai ter aqui com o nosso convidado, lá na rede social, no YouTube, Papo com Gonai, vocês acham também, e várias outras matérias, vários outros entrevistados aqui. Pessoal, agradecendo aos nossos patrocinadores que mantêm o nosso programa sempre vivo, sempre animado, da Mata Bebidas, um abraço para todo mundo lá da Mata Bebidas, Luciana, minha grande amiga, que treina comigo, tá ficando sarado, vamos lá, hein? Da Mata Bebidas, um abraço para todo mundo de lá. Leopoldina Turismo, grande Paulo José, e seus Zebrais estiveram aqui no programa, deram show na entrevista. Um abraço pro pessoal do Leopoldina Turismo, hein? Viagem é com Leopoldina Turismo. Pessoal, drogarias também Cotegipe, com o papai do ano, Renan. Renan, um abraço para você, meu querido. Também treina lá, tá malhando, tá ficando forte. E também os polivitamínicos Max Corp, onde eu sou patrocinado, que eu também tô tentando ficar forte, que eu também não sou bobo, né? E buscando saúde. Pessoal, Academia Gonai Fitness, lá na Gonai Fitness, né? Você vai ter atenção lá com todo mundo, toda a galera da Gonai Fitness, para a sua saúde, tem personal, tem funcional, tem musculação e também a academia, lá também, que tem hidroginástica, natação para criança, tudo de legal para a saúde sua e da sua família. E também o nosso grande Céu Azul News, o nosso youtuber, alcançando sempre grandes seguidores, um número de seguidores muito grande, cobre eventos, o Paulinho Henrique, que está em viagem, hoje não está conosco. Pessoal, vamos iniciar nosso programa de hoje com um convidado. Ele foi muito bem recomendado, eu não conhecia, mas agora, né, a gente vai conhecer. Ele é ligado ao futebol. Ítalo Rezende, ele é graduado em Educação Física pela Universidade Federal de Viçosa, mesma formação que eu, a gente estava comentando aqui em off. Analista de desempenho em futebol pela CBF, especialista em futebol pela Universidade Federal de Viçosa. A gente estava até comentando alguns professores, né, que tivemos, que são iguais, né, que foram iguais. Licença B de treinador pela CBF, o cara é fera mesmo. Autor do livro Situações Táticas de Jogo, que ele trouxe aqui pra gente, vai mostrar também pra gente, fase ofensiva, tá? Com muitos técnicos princípios, principalmente no meu time, que tá meio mal que a gente falou aqui, né? Nem vou falar. Experiências profissionais nos Estados Unidos, Indonésia e no Atlético Paranaense, um grande clube aqui do Brasil. Pessoal, vamos deixar ele se apresentar aí pra vocês, tá? Ítalo Rezende, meu amigo, seja bem-vindo ao nosso Papo com Gonai. Gonai, boa noite a todos. Arnaldo, gostaria de parabenizar vocês pelo trabalho que vem desenvolvendo aqui na rádio e em todas as redes sociais, antes de me apresentar. E gostaria de agradecer também as pessoas que me recomendaram, o Roberto e a Mariana, que foram os principais elos de ligação entre nós aqui, para que eu pudesse vir dar essa entrevista. Então, primeiro, parabenizar, agradecer e falar um pouquinho da minha trajetória, que é uma trajetória um pouco curta no futebol, em termos de quantidade de tempo, mas é muito vasta em termos de experiência que eu tive, trabalhando em diferentes países, trabalhando em diferentes cenários, em clubes regionais e em clubes nacionais. Então, acho que tem tudo para ser um excelente papo aqui e me coloco à disposição para as pessoas que posteriormente tiverem alguma dúvida, algum questionamento sobre a minha atuação, sobre as possibilidades de atuação do profissional de educação física, principalmente relacionado ao futebol. E aí, vamos na sequência aí falar de muita coisa boa. Cara, vai ser um aprendizado hoje, que o Ítalo, pelo visto, cara, é fera. Galera, e também, ó, professores lá da academia mandaram um abraço, falar que te conhece, o Renan, o Aldo, trabalha lá, e é isso aí. Primeiramente, vamos ver esses tópicos que você mandou, eu gostei muito. Sua história como jogador, você chegou a ser jogador, iniciou, como é que foi? Bom, na verdade, como todo garoto brasileiro, né, que vem principalmente das classes menos favoráveis financeiramente falando, eu sou do Bela Vista, em Leopoldina, então tive muita relação com as classes mais baixas, apesar de ter estudado numa escola particular, e aí meu sonho era ser jogador de futebol. E aí ingressei em alguns clubes para fazer avaliações com esse sonho de me tornar jogador de futebol.
infelizmente ou felizmente, isso não foi possível. Tive que parar no Sub-17 devido a alguns acontecimentos aí paralelos ao futebol. Você jogava de quê? Volante e zagueiro. É? Pra quem viu jogar, fala que jogava direitinho. Olha aí, Arnaldo, é o nosso jogador. Então, o Arnaldo mesmo cobriu muitos eventos lá no Ribeiro, onde eu já tinha parado o sonho de ser jogador, mas ainda contribuí aqui com o futebol regional. Fui campeão pelo Ribeiro aí em futebol regional. Em Cataguás tem vários títulos aí de suburbano, de outras competições. Então, a minha breve história no futebol é essa. Venho buscando me tornar um profissional fora do campo que atingiu vários patamares que o jogador ítalo não atingiu, justamente por não ter alguns tipos de conhecimento que um jogador precisa ter. Então, eu acho que eu falo infelizmente porque eu gostava muito de jogar, mas felizmente porque hoje eu posso contribuir com muitos jogadores e evitar com que eles acabem não cometendo os erros que eu cometi enquanto eu era jovem e jogador, um projeto de jogador, vamos dizer assim. Você chegou a lesionar seriamente, alguma coisa assim? Bom, tive algumas lesões de fratura em dedo, assim, quando eu estava no América Mineiro. Foi uma lesão que me atrapalhou na sequência, que eu tive que voltar para poder tratar em Leopoldina, né, no caso em Cataguases, que era o meu representante era de Cataguases. Então eu fiz o tratamento em Cataguases, quando eu voltei já não voltei 100% mais. Então eu acho que a única lesão que eu tive que me atrapalhou foi essa, mas eu não gosto de falar que eu tive um fator que me atrapalhou. Eu acho que foi questão de maturação mesmo, de não física, mas maturação mental, de entender o processo Isso enquanto... acontece com muitos, né? Exatamente. Às vezes o jogador não entende os processos, ele acaba se frustrando e acaba colocando vários empecilhos dentro do processo que acabam atrapalhando o desenvolvimento dele. E eu fui um desses jogadores frustrados nesse sentido. Hoje eu tenho uma mentalidade diferente, consigo entender o que eu errei, o que eu precisava melhorar naquela época, mas é uma coisa que com 13, 14 anos a gente não tem a percepção. E aí, a gente vai falar na sequência, mas aí resolvi estudar para tentar ajudar mais esses jovens e esses projetos de jogadores, vamos dizer assim. Potenciais, né? Potenciais jogadores. E hoje exato. você auxilia eles. Então vamos falar um pouquinho dessa... Foi por isso que você pensou em ter uma formação em educação física? Então, na verdade, como eu falei anteriormente, por falta de maturidade, eu ainda não tinha essa percepção de que o profissional do futebol ele precisaria de uma formação completa como é que eu tive. E aí eu entro na faculdade porque eu tinha duas opções. Ou eu queria fazer veterinária pela ligação da minha família com a parte mais rural, e pelo meu gosto de alguns hobbies relacionados ao campo rural, vamos dizer assim, e educação física por ter essa questão de ter sido um potencial jogador. E aí eu acabo não passando na universidade em Viçosa, que é um local que eu queria ir, em veterinária, e acabo sendo aprovado em educação física. E eu entro na faculdade de educação física sem muito norte ainda do que eu queria fazer. E aí, com o decorrer do tempo, eu tive essa percepção de que eu poderia retomar os trabalhos no futebol e ajudar muito nos processos. E aí foi onde eu escolhi esse caminho para trilhar. Aí vem uma pergunta também, a gente estava até comentando em off essa questão dos nossos professores, né, serem alguns parecidos, né, outros já mudaram, né, Ito? E aí, cara, você lá dentro, trabalhando, estudando, você viu que o seu potencial, por exemplo, o meu, ao longo dos anos, eu fui vendo que o meu potencial era fitness, cara. A gente lá formava em licenciatura e bacharel, né, junto, você também, né? E aí eu vi que meu feeling, meu propósito era o fitness. Não era muita escola, não era alguma coisa do esporte, mas mais o fitness. Você lá dentro, você se identificou mais, achou um professor que realmente falou, cara, esse cara vai poder me guiar, e você se achou lá dentro nessa questão do futebol? Bom, existem alguns pontos que eu queria tratar aqui só para responder a sua pergunta, para que ela fique bem respondida. O primeiro deles é que quando a gente entra na universidade, como o próprio nome diz, existe um universo de possibilidades. Então você tem a possibilidade de experimentar diversas coisas. Então eu tive essa oportunidade de experimentar diversas coisas, e o futebol, como sempre na minha vida, foi algo que me chamava mais atenção do que os demais assuntos. Então, assim, eu tinha interesse em academia também.
gostava de treinar, mas o que me saltava aos olhos mesmo era o futebol. E aí tem outro ponto que é importante, que é quando eu jogava futebol, eu sempre fui muito magro, muito franzino para as posições que eu jogava. Principalmente na época de há 10, 15 anos atrás, isso era muito mais exigido do que hoje. Então hoje um jogador fraco fisicamente ele ainda consegue desempenhar algumas funções. Na minha época não. Então eu tinha que ter algumas capacidades paralelas bem desenvolvidas para que eu pudesse desempenhar um bom futebol. Então, quais são essas capacidades? Capacidade comunicativa. Então, eu fui capitão nas equipes que eu joguei. Uma capacidade muito boa de leitura de jogo, o que tem totalmente a ver com o que eu trabalho hoje. Então, todo esse histórico de jogador e também com possibilidade de ter experimentado diversas possibilidades dentro da universidade e não ter me agradado nenhuma no sentido que o futebol me agradou, eu optei por escolher o futebol e seguir no caminho da tática, porque dentro do futebol a gente ainda tem a possibilidade de ser preparador físico, de ser uma outra parte do futebol, mas eu escolhi nesse ramo da parte técnico-tático por ter esse conhecimento prévio. E foi onde realmente eu percebi, aqui eu sou muito bom no que eu faço, eu gosto muito do que eu faço. É o diferencial, né? Exatamente, aí acabei escolhendo essa especificidade. Deixa eu te falar, hoje no futebol, a gente sabe que já tem alguns anos, né, que isso acontece, o futebol ficou mais especializado, ficou mais com profissionais dedicados igual você falou, a técnica. Eu tenho um amigo também analista de futebol, que ele estava acho que lá no Sampaio Correia, mas agora ele presta serviço para as empresas também, para os clubes, né? E o que mudou quando você formou? Você falou que foi em 2017. E agora, essa especificação de profissionais mais ligados a essas técnicas, aumentou muito essa demanda? E o que isso mudou no futebol? O que você acha que isso mudou no futebol hoje em dia? Excelente pergunta, Gonai. Eu entrei na faculdade entendendo que o principal caminho que a gente precisava percorrer para entrar no futebol profissional era através da preparação física. Então, se eu quisesse entrar, independente da área que eu queria atuar no futebol, eu teria que ser preparador físico. E aí, durante o tempo, a gente acabou tendo essa percepção de que precisaria ter essa formação mais especializada em preparação física. Com o passar do tempo e a criação de novas funções, e uma delas é a análise de desempenho, isso foi mudando um pouquinho. Então hoje a gente tem uma necessidade muito grande de profissionais nessa área, porque os clubes hoje já contam com um profissional da análise em todas as categorias, inclusive na categoria de base, como é o caso do Atlético Paranaense, por exemplo, que já tem analista até no Sub-12. Então do Sub-12 a equipe profissional que conta com 5, 6 analistas, a gente percebe a importância desses profissionais no processo. E aí hoje, como você bem perguntou, esses profissionais, pela grande demanda e pela facilidade de trabalhar com essa área, devido à não necessidade de formação em educação física ou qualquer outra para atuar, então existe uma diferença. Os profissionais da preparação física, por exemplo, eles precisam de uma formação mínima em educação física para ter um conhecimento básico. Os analistas não. Então hoje praticamente qualquer pessoa que tem interesse em futebol ela pode se tornar analista. Então, devido a essa abertura de leque para diferentes possibilidades de profissionais, a capacitação deles é totalmente necessária. Então, os profissionais que conseguem ter uma formação básica, que conseguem entender um pouco mais de algumas nuances que não só o jogo, eles vão estar muito à frente. Então, hoje eu coloco como primordial um profissional de educação física ou uma pessoa que quer ser analista ter um nível de inglês bom, ter um conhecimento de jogo excepcional, porque é uma coisa que precisa muito, ter um conhecimento muito bom Acaba sobre tecnologia. Um talento, né? Também. Exatamente. Saber ler o jogo. Exatamente. Né? Então, eu acredito que essas funções elas têm desenvolvido muito, e na parte técnica tática, que era um gap aí na formação dos profissionais, tem exigido essa preparação prévia. E você falou, cara, eu fiquei até assim, surpreso, né? Sub-12 tem analista, hoje em dia. Sim. Nossa, cada vez mais, né? Cada vez antecipa isso, né? Exato. Uma criança de sub-12 já tendo analista. Antes de partir lá para fora, fala um pouquinho do seu trabalho com futebol em Leopoldina. Perfeito. Então, em Leopoldina, eu tive a oportunidade de trabalhar assim que eu voltei dos Estados Unidos.
Então eu fiquei 2 temporadas nos Estados Unidos praticamente. E eu tinha uma... Não é uma missão, porque eu acho que uma missão é algo que envolve muita coisa, mas eu tinha um objetivo de, assim que eu retornasse dos Estados Unidos, eu queria ficar um pouco mais próximo da minha família, da minha esposa, e gostaria de ter o meu trabalho reconhecido aqui na minha cidade também, que é muito importante, e, consequentemente, ajudar pessoas. E, concomitantemente a isso, abri uma escola de futebol do Fluminense em Leopoldina, que era sediada lá na PPL. E aí, dentro dessa escolinha, desse projeto, eu fui professor de todas as categorias. Então, em 2019, eu fiquei praticamente 1 ano trabalhando com os jovens leopoldinenses. Então, meu trabalho com futebol em Leopoldina, em termos de profissionalismo, né, não em termos de enquanto jogador, ele se baseou nisso, nessa temporada de 2019, onde eu fiquei com a escolinha do Fluminense lá na PPL. Sua experiência com o futebol profissional, mas antes, vamos fazer o seguinte, fala um pouquinho, o pessoal deve estar curioso para saber, como é que foi sua experiência lá nos Estados Unidos? Como você foi? Como é que foi lá? Convivência? Foi um clube que você trabalhou? Como é que foi? Excelente pergunta. Eu julgo que a experiência nos Estados Unidos foi a experiência mais enriquecedora da minha vida. As outras foram muito positivas, mas eu já tinha uma experiência prévia, por exemplo, quando eu fui para a Indonésia. Foi uma experiência muito boa, mas eu já tinha ido para os Estados Unidos. Então, a experiência dos Estados Unidos, para mim, foi um divisor de águas. Inicialmente, eu não queria ter ido para os Estados Unidos, porque eu queria trabalhar com futebol de altíssimo nível já no começo da minha trajetória. Só que eu fiz um processo seletivo, para ter um pouco mais de independência financeira, eu fiz um processo seletivo de uma empresa que chama Tetra Brasil, que contrata treinadores brasileiros para trabalhar em camps, que são os acampamentos de verão nos Estados Unidos, e em clubes de base lá nos Estados Unidos. E eu fiz o processo seletivo, fui selecionado, e em 2017 eu ingresso no mercado americano de futebol como treinador. E aí eu fico lá nesses acampamentos, de futebol e também nos clubes que optaram por escolher meu currículo para trabalhar em uma temporada. Então a temporada de base nos Estados Unidos ela é baseada nas estações do ano. Então eu fiquei lá um verão e um outono trabalhando com clube de base, desde o sub-9 ao sub-17 e também com acampamentos de verão, que é o momento em que os jogadores não estão em clubes, eles estão de férias na escola e a gente faz alguns acampamentos. Então, nesse período nos Estados Unidos, eu pude conhecer 10 estados diferentes, trabalhar em 10 estados diferentes e foi uma experiência, para além de profissional, uma experiência muito boa pessoal, porque os Estados Unidos, eu acredito que em termos de sociedade, eles estão muito acima do Brasil, em termos de convivência, eles estão muito acima em termos de coleta de lixo, coisas básicas da sociedade, de relação no trânsito. Em tudo isso, às vezes a gente vê uma reportagem de alguém entrando na escola e metralhando todo mundo nos Estados Unidos, e a gente tira esse recorte. Só que os Estados Unidos é totalmente diferente. As pessoas se respeitam muito, as pessoas respeitam muito o trânsito, é proibido bebida alcoólica nas ruas. Então tem muitas regras nos Estados Unidos que funcionam de verdade e que seriam muito positivas se trazidas para o Brasil, porque são regras que eu acho que são fundamentais para o convívio de uma sociedade. Então essa experiência que eu tive nos Estados Unidos contemplou tanto a parte profissional, financeira, que foi muito positiva para mim no momento, mas também essa parte pessoal que eu vou carregar comigo para o resto da vida. Você chegou a visitar alguns estados famosos lá? Por incrível que pareça, eu trabalhei no Alasca com futebol. Então, talvez o mais inusitado de todos tenha sido o Alasca. A minha região central de trabalho foi o estado de Washington, não a capital, mas é um estado. Então, para quem não sabe, a capital dos Estados Unidos é Washington, mas ela não fica no estado de Washington. O Washington é um estado cuja capital econômica, por exemplo, é Seattle. Não sei se as pessoas conhecem, mas é uma cidade muito famosa e fica muito mais próximo lá do Canadá, faz divisa com o Canadá. E aí eu conheci ali vários outros estados, Minnesota, Wisconsin eu trabalhei também, trabalhei em Idaho, então Montana, vários estados na região noroeste ali dos Estados Unidos. Essa questão que você falou, tanto para a humanidade em geral, né? Essa questão da organização deles, creio que, né, se todo mundo pudesse pegar esses exemplos, né, seria muito bom. Mas eu quero saber do futebol. Relaciona assim, o futebol brasileiro com o de lá.
teve uma diferença? Você notou alguma diferença? E em que aspectos, mais ou menos? Bom, ótima pergunta. Em relação a termos técnicos, de saber jogar o jogo, o Brasil está anos-luz na frente dos Estados Unidos. Por N motivos. Questão de habilidade? Questão de qualidade de jogo. Então, os jogadores brasileiros são muito melhores por N motivos. O primeiro deles é que os Estados Unidos ele tem a concorrência, o jogador de futebol ele tem a concorrência de pelo menos 4 esportes. Então, o brasileiro ele só joga futebol praticamente. Outra coisa muito importante no Brasil, que até tem diminuído muito, mas ainda tem muito, é esse futebol de rua, essa capacidade aí de jogar nas ruas, de improvisar. Exatamente. Isso desenvolve muito os jogadores. Então, esses dois fatores são, para mim, os principais que envolvem essa parte técnica e tática que o brasileiro é bem melhor. Mas e quando a gente olha como o futebol como um todo, como um evento, como um esporte, como algo importante na sociedade, o futebol dos Estados Unidos ele dá show no Brasil. Em termos mercadológicos, eles sabem vender o produto como ninguém. Isso é muito interessante, porque valoriza o esporte e eles conseguem remunerar melhor todas as pessoas e todo mundo tem acesso ao esporte. E isso é um reflexo da sociedade dos Estados Unidos. E outro aspecto que me chama muita atenção é a capacidade deles de integração. Então, eu dei treino para categoria sub-12, onde a gente tinha 10 meninas e 11 meninos. Então, o futebol ele é de pessoas, ele não é só de homens, ele não é só de mulheres, ele é de pessoas e os Estados Unidos desenvolve muito bem isso. E por isso que é potência no futebol feminino também. Então eu acho que a principal diferença dentro da sua pergunta é essa. O lado mercadológico e social do futebol que os Estados Unidos ele consegue desempenhar muito melhor que o Brasil, principalmente se a gente leva em consideração as universidades, né? Então os jogadores de futebol dos Estados Unidos eles praticamente têm que fazer a universidade para depois se tornarem profissionais e isso aqui é praticamente inviável. Estudos, né? Exatamente. Os alunos que desempenham um bom futebol eles têm uma maior oportunidade de ingressar nos estudos e ter bolsas de desconto. Que legal, cara. Nossa. Na Viçosa, não sei se você foi também. Lá tinha a Luve, né? Não sei se ainda existia a Luve. Eu comecei como jogador da Luve, eu era goleiro lá, né? Universitário, mas cheguei lá, era terceiro goleiro, né? Calouro, né? Ninguém dava muita atenção, calouro ficava lá para trás. Depois eu fui goleiro de futsal, aí depois eu desisti, no final, quando estava para formar, eu fui técnico de futsal. Aí tinha a bolsa, né? A bolsa lá era bolsa alimentação, entendeu? E tinha dia que a comida RU não era lá essas coisas. Então, eu falava, caraca, ganhei a bolsa, mas não estou aproveitando a bolsa, porque tem dia que eu não consigo ir lá e comer. Mas essa função dos Estados Unidos aí, olha só, eles trabalhando essa mentalidade tanto da oportunização, né, da oportunidade que eles dão, como também da premiação, né, de ganhar uma bolsa, de ir, coisa, isso é interessante. Coisa que aqui no Brasil a gente ainda não pode ver muito. Tem as bolsas atletas hoje em dia, mas acho que ainda está muito aquém do que pode acontecer, né, como aconteceu lá. Dentro do seu trabalho agora, o que você traz às vezes de lá para o seu trabalho daqui, dessa experiência que você teve lá? Uma comunicação, uma forma de atuar no jogo, da organização. O que você trouxe assim, de bacana lá? Várias coisas, né? Mas umas mais importantes. O que você trouxe de lá, que você adota aqui nos seus... quando você dá um curso, por exemplo, quando você vai trabalhar com um clube de futebol? Eu acho que a principal questão, Gonai, que eu trago dos Estados Unidos é que a gente precisa enxergar muito mais do que futebol. Mesmo quando a gente quer muito resultado, a gente precisa entender que existem 20, 30 pessoas envolvidas ali. E cada pessoa ela tem uma realidade diferente, ela tem um desejo diferente, ela tem um anseio diferente. E a gente precisa olhar para isso, principalmente no Brasil, onde os jogadores de futebol eles são tidos como mercadorias. E quando a gente trata um jogador de futebol como mercadoria, a gente só está pensando no preço dele e não no valor dele, que são coisas diferentes. E eu acho que o futebol nos Estados Unidos me mostrou muito isso. Eu chego nos Estados Unidos querendo ser treinador de futebol profissional de uma grande equipe e vou trabalhar no Sub-9, onde os garotos e as garotas eles não sabem nem chutar a bola. E aí eu precisei rever muitos conceitos e aprendi muito nesse sentido. Que eu estava lidando ali não com o sonho de pessoas que querem se tornar jogadores de futebol,
mas com um garoto autista que tinha uma possibilidade de se socializar muito melhor com o futebol do que sem o futebol. E aí eu comecei a ver as coisas, mesmo em cenários em que eu estava envolvido no mais alto nível, disputando competição, disputando título de futebol profissional, em jogo valendo muito dinheiro, eu vi as coisas numa ótica diferente. Mas por que esse cara às vezes errou um gol? Ou às vezes o cara brigou em casa, a esposa mandou ele dormir no sofá, o cara tá com a filha internada, e aí na cara do gol o cara perde o gol. E aí por que esse cara pode ter perdido esse gol? Ou por que esse cara tá numa sequência ruim de jogos? Uma fase ruim, então, né? A grande maioria, né, o senso comum vai olhar para esse cara como um produto e vai entender que esse cara tem que fazer o gol a qualquer custo. E aí eu, como uma visão profissional e tendo essa influência muito grande dos Estados Unidos, começo a olhar as coisas de uma maneira diferente, muito mais para o ser humano do que propriamente para o que o ser humano pode me entregar, entendeu? Então eu olhava muito para o ser humano em si, muito mais do que esse cara pode me entregar isso, não, ele não pode me entregar, então não serve. Não, ele serve para alguma coisa com certeza, então como que eu vou extrair dele o que ele pode entregar de melhor? Então acho que essa grande aprendizagem que eu tive lá no mercado americano. E isso é um divisor de águas para a pessoa, né? Que às vezes ela pode ser frustrada no esporte, logo no início, e depois isso acarretar para a vida inteira, né? Então, às vezes, aqui no Brasil a gente vê muitos jogadores meninos, né? Igual eu estava falando da questão da seletiva que eu vi lá, e também, né, quando eu estava fora também, que eu participei de futebol, lá no Macaé, por exemplo, foi o único clube que eu participei, gostei muito. E aí eu via que às vezes, geralmente os meninos, né, mais carentes, né, que vinham de uma situação financeira, né, ruim da família e tal, e tentava ali no futebol não digo ilusão, que muitos chegam, né, mas como se fosse uma luz no fim do túnel, né, para melhorar tanto a vida dele como a da família. Então aí você vai vendo que começa lá cedo, igual você falou, e que vai evoluindo, porque vai chegando a um ponto, quer dizer, se o atleta não tem uma cabeça, né, boa, ele se mete em confusão, chega até, né, eu sou vascaíno, igual eu falei com vocês, e eu vi aquele Thales, né, lembra do Thales? Cara, saiu acho que sem capacete, ele sofreu um acidente, faleceu. Então quer dizer, a cabeça do atleta, quando vai evoluindo, se ele não tiver lá no início alguém com atenção para isso também, né, pode acarretar até a desistência ou até um cancelamento de uma futura, né, de uma futura estrela do futebol, né. E eu acho que hoje em dia os clubes estão aqui no Brasil muito atentos a isso, mas eu acho que lá nos Estados Unidos, igual você falou, começou muito antes, né? Exatamente, eu acho que é influência da sociedade, né? Acho que o Brasil ainda precisa evoluir muito enquanto sociedade, e aqui no Brasil a gente olha muito para as exceções em vez de olhar para as regras, e aí o futebol não é diferente. Às vezes o pai ou quem está envolvido com a criança, ele olha para a exceção. Pô, o Neymar saiu de uma periferia e se tornou um dos caras mais ricos do Brasil aí, então eu vou fazer com que o meu filho se torne jogador de futebol, e acaba depositando toda a frustração que o pai até pode ter tido enquanto potencial jogador no menino. E aí, esse é o grande problema. Esse é o grande problema, que aí ele olha pela exceção. E quantos Neymar que não viraram Neymar? Quantos jogadores de alto potencial que não viraram? E quantos jogadores que não têm potencial que ficam o tempo todo insistindo em ser jogador de futebol e acabam perdendo tempo em descarregar energia em outros projetos que poderiam ser projetos muito mais válidos para a sua vida. Então eu acho que a gente tem que parar de olhar para as exceções e olhar para as regras. Tudo bem que seu filho tiver um potencial, você pode desenvolver ele e buscar soluções para que ele se torne um jogador de futebol, mas não visando o que um jogador de futebol pode dar como retorno, mas sim visando o futebol como meio, exatamente, como meio de desenvolvimento de um cidadão. Porque não adianta um jogador de futebol começar a ganhar de uma hora para outra 60, 70 mil, 100 mil, 200 mil, se ele não tem uma educação financeira mínima. E aí ele vai acabar perdendo tudo, vai começar a fazer coisas erradas, e isso acontece muito. Então por isso que eu acho que nos Estados Unidos os jovens eles são muito mais preparados do que os brasileiros, pela sociedade como um todo. Como eu falei, o esporte ele não caminha em lados separados. Hoje aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem competições que acabam tirando o menino 30% do tempo da escola.
Isso aí, na minha cabeça, é inviável. Lá nos Estados Unidos, o menino ele estuda para jogar futebol, não o contrário. Certo? Então, são prioridades. São diferentes, né? É. Fala um pouquinho da sua experiência lá na Indonésia, Ítalo. Bom, a minha experiência na Indonésia ela vem em 2022, quando eu conheci um profissional que é treinador, que solicitou um trabalho online, de maneira remota, e eu atendi esse trabalho. A gente fez um trabalho lá de maneira remota, enquanto ele era treinador lá, eu estava no Brasil fazendo um trabalho de análise, e assim que ele atingiu o objetivo lá em uma temporada na Indonésia, ele me convidou para fazer parte da comissão técnica dele, e esse profissional levou vários profissionais brasileiros para trabalhar. Então, na temporada 2022, eu ingresso no mercado de trabalho da Indonésia de maneira presencial, que eu já tinha feito trabalho online antes, e ingresso como analista de desempenho / auxiliar técnico, que eu fazia muito trabalho de campo também, na primeira divisão da Indonésia, num clube que chama Madura United. E a gente faz lá, por 2 anos seguidos, a melhor campanha da história do clube, inclusive classificando o clube para jogar a Champions League da Ásia, que é uma competição paralela à Copa Sul-Americana na América do Sul. E foi um trabalho espetacular, uma experiência de vida muito boa, que eu pude compartilhar com a minha esposa também, coisa que eu não consegui lá nos Estados Unidos. Então foi muito interessante ter essa vivência. Pro lado pessoal também foi ótimo, porque eu pude aprender um novo idioma. Então hoje eu já consigo dar uma entrevista em indonês, já consigo ter boas relações com a cultura indonesa. Então foram 2 temporadas muito ricas, e que infelizmente chegaram ao fim por conta de questões contratuais, mas que eu tenho a maior gratidão do mundo pela possibilidade de ter convivido com as pessoas e com esse país maravilhoso que é a Indonésia. E mais uma vez eu te pergunto, diferenças, Brasil, Estados Unidos, Indonésia, o que você notou que teve mais diferença e o que você trouxe também para a sua vida profissional? Em termos de adaptação, como é que foi lá? Ótima pergunta, e aí a gente tem aí um paralelo com o que eu falei do Brasil e dos Estados Unidos, sendo o contrário quando a gente compara o Brasil com a Indonésia. A Indonésia é um país muito parecido com o Brasil em termos de cultura, em termos de clima, tem muitas coisas similares ao Brasil, algumas comidas muito parecidas, outras comidas nem tanto, mas o clima, a sociedade em termos da parte financeira tem muita dificuldade na maioria das vezes, também é muito parecido com o Brasil. É um país que tem algumas diferenças culturais importantes, como a religião, a língua, que são aspectos culturais muito imponentes dentro de uma cultura, mas de outros aspectos eles são muito parecidos com o Brasil. O Brasil tem muita influência na Indonésia, que os principais clubes lá da Indonésia têm os ídolos brasileiros, então vários jogadores brasileiros fizeram muito sucesso, treinadores brasileiros lá fizeram muito sucesso, então eles têm uma influência muito grande do Brasil. Só que em termos de futebol, a Indonésia está muito atrás do Brasil ainda, porque eles não têm uma estrutura mínima de futebol em termos de desenvolvimento de jogadores na categoria de base, de um clube de futebol ter um centro de treinamento, então eles ainda estão caminhando para esse lado. Então agora que os clubes estão se estruturando para ter um centro de treinamento, para ter futebol de base, porque como a principal razão de um clube de futebol no Brasil ter a categoria de base é a venda. Se não existisse venda dos jogadores, não existiria futebol de base. Como na Indonésia dificilmente tem uma venda de jogador, eles não têm por que formar jogadores, sendo que eles não vão ser encaixados em nenhum mercado. Então, o Brasil forma, por exemplo, o Vasco forma 3 jogadores, em 3 anos esses 3 jogadores têm um mercado exterior para 3 novos jogadores chegarem. Então tem que ter esse rodízio para a dinâmica e para a engrenagem funcionar. Lá na Indonésia, como não tem essa exportação, a engrenagem não funciona, porque só entra jogador da categoria de base para o profissional. Então isso é uma coisa que eles estão evoluindo, já estão começando a pensar e tem tido frutos, né? Alguns jogadores já estão sendo vendidos aí nas últimas temporadas. A seleção da Indonésia alcançou alguns resultados importantes no cenário nacional, está disputando as eliminatórias para a Copa do Mundo. Eles sediaram a Copa do Mundo Sub-17, inclusive o Brasil foi lá disputar. Então eles estão numa crescente muito grande e fazendo algumas ações que são muito importantes para o desenvolvimento do futebol local. Que legal, cara. Quando você atuou na Indonésia, essa questão, o seu time chegou a ceder, às vezes, jogadores para a seleção?
Como é que era essa questão? Eles almejavam isso? Eles contratavam jogadores também de outros países? Ou começou agora há pouco tempo? O que você viu lá nesse sentido? Boa pergunta. Em relação a seleções, Gonai, a gente tinha vários jogadores de seleções, de diferentes seleções do nosso elenco. Alguns indoneses que ou já eram convocados, inclusive o capitão da seleção indonésia era o nosso time, eles ou já eram convocados ou eles passaram a ser convocados após o nosso trabalho. Isso é fruto de muita dedicação e de muito orgulho para nós. Alguns jogadores que foram rebaixados com a equipe que eles estavam um ano antes, a gente contrata e eles vão parar na seleção do país 2 anos depois. Isso é muito gratificante. Nós tínhamos um jogador de Singapura que era jogador de seleção também, então a gente tinha várias relações com jogadores que estavam diretamente ligados às seleções nacionais. Em relação à pergunta sobre contratação de jogadores, eles sempre contrataram jogadores, só que a política do país em termos de futebol mudou um pouquinho. Então eu comecei lá, a gente podendo ter 3 jogadores estrangeiros de qualquer lugar do mundo, podendo ter um jogador do sudeste da Ásia e um jogador de qualquer lugar da Ásia. Então Japão, Coreia, podia ter qualquer um só do sudeste ali, Tailândia, Vietnã, Singapura, aqueles lugares ali no sudeste da Ásia, e 3 jogadores de qualquer lugar do mundo. Então a gente tinha 5 estrangeiros. Algumas coisas facilitaram a nossa primeira temporada, que nós tínhamos 3 jogadores estrangeiros que eram naturalizados indonésios. Um argentino, um coreano, que falava português porque jogou no Madureira, e um brasileiro. Então nós tínhamos aí 3 estrangeiros, né, brasileiros. O do sudeste da Ásia era um brasileiro naturalizado do Timor-Leste, Pedro. Então nós tínhamos 4 que falavam português, mas os outros 3 falavam português. Entendiam, porque o argentino ele falava bem e entendia bem. Então no time titular nós tínhamos 7 jogadores que falavam a nossa língua. Então isso facilitava muito. No segundo turno chega mais um zagueiro brasileiro que é naturalizado. Então nós fechamos a temporada com 8 jogadores que eram praticamente titulares e que conversavam o português. Isso foi muito importante para nós, porque a gente sabe no futebol a comunicação é fundamental. Já na segunda temporada a gente tem um aumento desse número de estrangeiros. A gente não tem tantos estrangeiros brasileiros ou que falassem português com a mesma quantidade que a gente tinha um ano anterior, mas a gente tinha bons profissionais, a gente contratou outros jogadores, então foram experiências boas com jogadores de diferentes países, do México, de outros lugares também que... A gente vê isso que você está falando, das contratações a cada ano, por exemplo, a gente vê que eles estavam querendo cada vez mais, né, evoluírem no futebol. Exato. Porque a gente vê que os Estados Unidos antigamente contratavam muitos jogadores de fora para poder melhorar, né, o futebol deles. Assim foi feito na China, né? Foi feito no Japão, né? E aí na Indonésia, né, não está sendo diferente. E língua? Foi muito difícil você aprender? Como é que foi? Bom, há alguns estudos que falam que quando você já tem uma dominância de uma segunda língua, para você aprender a terceira é mais fácil. E realmente eu tive mais facilidade por entender como que funciona o aprendizado de um idioma. Então isso eu acho que na minha cabeça já foi melhor estruturado. E o idioma que eles falam lá, ele é muito tranquilo de aprender, primeiro porque eles usam as letras normais do alfabeto que a gente usa. E segundo, porque o som das letras é o que a gente escreve. Então, por exemplo, na verdade, o som da letra que a gente escreve. Então, por exemplo, o C, ele tem som de tchê. O K tem som de K, então dificilmente ou nunca a gente vai ter essa confusão. Por exemplo, no Brasil, eu posso te falar assim, o nome Carol, como que escreve? Ele pode escrever com K ou pode escrever com C. Então lá não tem essa confusão. Se for com C é tchá e se for com K é K. Entendeu? Então essa é o segundo ponto que facilita muito o aprendizado da língua. E o terceiro ponto é que os verbos não têm tempo. Não tem tempo verbal. Então se eu falei fiz, faço e farei, é a mesma coisa, é a mesma palavra no indonês. Então, é óbvio que você tem que complementar a frase para as pessoas entenderem qual o tempo você está falando, mas o verbo em si ele não tem conjugação. Ele é sempre na mesma palavra, certo? Então, isso facilita muito a língua.
Eu acho que quem criou a língua indonesa é bem inteligente, porque eu acho que isso facilita muito. E aí, obviamente, eu sou um cara muito curioso, então passava no trânsito, olhava uma placa que eu não entendia o que estava escrito, eu traduzia. E como eu sei inglês, a tradução do indonês para o inglês ela é muito facilitada, entendeu? Então, acho que por esses motivos aí, pela minha curiosidade acima de tudo, eu consegui ter um domínio da língua mínimo para dar uma entrevista, para dar um treino, para conversar aqueles assuntos, exato, aqueles assuntos mais importantes ali do meu interesse. Arnaldo, vamos chamar um intervalo rapidinho para dar um refresco aqui também para o Ítalo e a gente chamar os nossos patrocinadores também nos comerciais. A gente volta daqui a pouquinho, eu vou lá religar o Instagram, porque às vezes ele fica 1 hora e depois você tem que ligar novamente. E daqui a pouquinho a gente volta. Vamos lá. Estamos de volta, pessoal. Para vocês que ainda não estão... esse assunto está excelente, só tem coisa bacana. Vocês estão aprendendo aqui com a gente. Então, só informação boa. Pessoal, lá no @Papo com Gonai, tá ao vivo lá no Instagram. Já liguei, já deixei ligadinho lá para vocês. No Facebook, Papo Fit ou Papo com Gonai, vocês vão achar também. Tá ao vivo. E depois essa matéria na íntegra no Papo com Gonai. Pessoal... Relembrando aqui os nossos patrocinadores da Mata Bebidas, Leopoldina Turismo, Drogarias Cotegipe com os polivitamínicos Max Corp, Academia Gonai Fitness, Aquademia e Céu Azul News com o grande Paulinho, que hoje não está aqui com a gente. Lembrando também do evento de amanhã, Semar Tech 5.0. Os interessados eles devem acessar o site www.semarcontábil.com.br/evento. Leopoldina será o epicentro do futuro, então não deixe de ver. Quem gosta dessa questão da inteligência artificial, vai ser amanhã, a partir de 18h30, Recanto dos Lagos, em Leopoldina, Minas Gerais. Pessoal, estamos aqui com o Ítalo Rezende, tá? Fera do futebol, e eu já vou começar com uma perguntinha bacana aqui, porque ele me falou que ele tem a licença B de treinador pela CBF. Fala aí pra gente. Exatamente, Gonai. A CBF, há um tempo atrás, ela estruturou algumas licenças e colocou como obrigatórias para os treinadores que querem trabalhar. Então, a gente tem hoje 4 licenças, começa com a licença C, licença B, licença A e licença Pro. Então, o treinador que ele tem licença C, ele está habilitado para trabalhar em escolas de futebol. O treinador que ele tem licença B, ele está habilitado para trabalhar em clubes de formação. Até sub-17, exato. Né? O treinador que tem a categoria A, né, a licença A, ele está habilitado para trabalhar na categoria sub-20, dependendo em alguns clubes profissionais, e a licença Pro é o treinador de alto nível no Brasil hoje, que é os clubes da Série A e Libertadores. Então, por exemplo, a gente teve casos aí de treinadores que não tinham licença Pro da CBF e não conseguiram ficar como os responsáveis pela equipe no jogo de Libertadores. E aí outros profissionais tinham que assinar a súmula. Então esse é uma forma da CBF, da Conmebol, estimular os treinadores a buscarem conteúdos e conseguirem desenvolver os seus trabalhos dentro do clube, e também como uma forma de garantir uma qualidade ali dos processos que envolvem o treino, o jogo, enfim. E eu, como você falou, sou licença B, partindo para a licença A daqui uns dias. Ótimo. E espero que em breve licença Pro, para que eu consiga também ter a possibilidade de trabalhar em clubes fora do Brasil. Como treinador, não sei se é a minha vontade, mas não posso fechar essa porta também. Ótimo, e vai conseguir. Você é um cara que fala bem, se expressa bem, tem experiência e só vai melhorar. E falando em experiência, eu quero saber um pouquinho da sua experiência lá no Atlético Paranaense. Como é que foi? Bom, eu tinha um receio muito grande de trabalhar em alguns clubes do Brasil, porque eu sei da realidade dos clubes, da maioria dos clubes do Brasil. Tenho amigos em todos os clubes, então nos 20 clubes da Série A eu tenho pelo menos 2, 3 amigos, e eu sei da realidade desses clubes, então eu refutava um pouquinho em aceitar alguns convites de clubes. Só que o Atlético Paranaense veio com uma proposta de um cargo um pouquinho diferente, que é um cargo que eu dominava muito as funções e que eu gostaria de experimentar em algum momento. E o Atlético tem um lugar especial no meu coração, porque quando eu tentei ser jogador, eu fui fazer teste no Atlético. Então eu fiquei duas ou 3 semanas em Curitiba, sentindo o frio de Curitiba, treinando no CT junto com os profissionais. Então foi uma experiência incrível, e quando eu recebi o convite, pela proposta que eles me fizeram também, salarial e contratual,
foi uma experiência muito grande e eu não poderia deixar de aceitar. Quando eu ingresso no Atlético Paranaense, eu começo a perceber que é um clube, em termos de estrutura e processos, muito, muito acima dos demais. O Atlético Paranaense hoje é o único clube no mundo que é certificado pela ISO 9001, que é uma referência em processo praticamente. Então, a ISO é uma instituição que ela verifica se os seus processos são bem definidos e te garante uma certificação. Então, o Atlético é o único clube de futebol do mundo que tem isso. Outro dado interessante, o Atlético Paranaense é o único clube do Brasil que tem a sede administrativa no mesmo lugar que a sede técnica. Então, tudo hoje do Atlético Paranaense acontece dentro do centro de treinamento. Então, em termos de estrutura, o Atlético tem a primeira arena coberta da América, o Atlético tem o primeiro campo de futebol oficial com grama sintética da América. Então, o Atlético hoje, mesmo, né? em termos de avanço e tecnologia, eles estão na vanguarda. Só que em outros processos ainda é um clube que carece muito de qualidade. E o processo do futebol em si, da organização do futebol de base, das capacidades de gerir técnica e taticamente as equipes, é um clube que está muito atrás. E aí teve algumas divergências políticas que acabaram demitindo o CEO e o diretor de futebol, que foram os responsáveis pelas nossas chegadas lá, e a gente acaba sendo demitido 3 meses depois da nossa chegada, com a demissão em massa, mais de 12 pessoas demitidas. Então foi um processo bem, bem difícil, porque a gente estava iniciando um trabalho e o trabalho estava sendo muito bem elogiado pelos profissionais que estavam lá, só que as pessoas que mandam hoje no Atlético Paranaense, infelizmente, elas carecem um pouco de qualidade em termos de entendimento do que o Atlético de fato precisa, e não é à toa que o Atlético Paranaense hoje no futebol profissional está sofrendo o que está sofrendo. Está sendo rebaixado. Exatamente. Então o Atlético hoje é uma equipe que eu falo assim, o Atlético hoje é uma Ferrari que está sendo dirigida pelo motorista bêbado. Infelizmente, essa questão da política nos clubes, eu falo pelo Vasco também, né? Que passou por isso muitos anos, ainda atrapalham muito. Exato. Alguns clubes que ainda eles conseguiram, ao longo dos anos, se unirem em prol do time, todo mundo pensando. Sim. Agora, a maioria, cada um pensa em si, pensa no seu bolso, e o que prejudica é o clube, que tantos, né, milhões de pessoas amam, e aí deixa de fazer um trabalho, igual você falou, completo, um trabalho profissional, né? Por causa dessas picuinhas bestas, no meu entendimento, que acontecem por causa desse negócio de política. É complicado. Né? E tá aí, né? Se demorar, vai ser rebaixado, porque caiu muito de rendimento mesmo o Atlético. Cara. Parece que no segundo turno piorou mais ainda. Né? E é o ano do centenário, né? É isso aí, olha só. Mas aí, né, se ele for realmente, né, rebaixado, o negócio, o bicho vai pegar lá, porque sim, os torcedores não vão achar isso interessante, não. Fala um pouquinho do seu livro, Situações Táticas de Jogo, Fase Ofensiva. Fala um pouquinho do livro, o que te deu essa ideia de fazer um livro? Teve alguém que fez ele junto com você? Quem te motivou? Como é que foi? E que ano saiu esse livro aí também? Bom, e aí eu preciso voltar um pouquinho na trajetória para te responder. Lá em 2018, quando eu estava nos Estados Unidos, eu resolvi criar uma página no Instagram para falar um pouquinho de futebol, porque eu tinha um tempo ocioso nos Estados Unidos e eu falei assim, eu preciso contribuir com as pessoas que querem aprender futebol. Então eu vou estudar e vou resumir, baseado no fato de que as pessoas às vezes não têm ao mesmo tempo que eu para estudar, eu vou resumir e vou passar o conhecimento. E aí eu crio uma página no Instagram para tentar compartilhar esse conhecimento. Quando bate 2020, na pandemia, houve um boom aí desses cursos online e obviamente a parte financeira não estava tão legal como a gente gostaria, porque o salário tinha sido cortado. Eu trabalhava no Baense ainda, era treinador lá da base do Baense, o salário foi cortado pela metade praticamente, enfim. E eu queria explorar um pouquinho esse mundo digital, criei um curso que se chamava Curso Situações Táticas de Jogo. O nome ele vem de algumas discussões que a gente teve sobre algumas situações de jogo, e eu nomeei essas situações como situações táticas de jogo. E eu fiz esse curso foi o maior sucesso, tive mais de 600 alunos nesse curso, foi muito interessante.
Foi um fase curso... ofensiva. Não, ele era não sobre é. tudo. Uhum. E aí, como o curso foi um sucesso muito grande e às vezes as pessoas elas têm muita dificuldade de entrar no computador para acessar de novo aquele conteúdo, eu falei assim, ó, eu preciso criar um conteúdo que seja mais de fácil acesso para que as pessoas pudessem carregar a qualquer momento, pudessem ler, rabiscar e ter essa possibilidade mais próxima. E aí, junto com o Vinícius, que é de Argirita e que trabalha com futebol, inclusive trabalha na Indonésia hoje, que é um amigo que eu tive aí no futebol, graças à minha esposa que me levou para Argirita, então uma coisa vai ligando a outra, eu conheci o Vinícius e a gente teve aí muito sucesso na escrita desse livro. Ele foi aluno do curso e como a nossa confiança é muito grande um no outro, a gente compartilhou esse conteúdo, que eu falei que eu precisava de alguém para poder escrever isso. Ele também é da área? O Vinícius é auxiliar técnico. Foi na mesma função que eu fui com o treinador que me levou para a Indonésia. Então eu indiquei ele foi, tá super bem lá na Indonésia hoje. Então a ideia da escrita do livro, ela parte desse curso, que foi com a mesma temática, e eu falei com o Vinícius, um erro que eu cometi no curso, que eu talvez não cometeria nos livros, é de colocar tudo dentro do mesmo curso. Que eu poderia ter dissolvido fase ofensiva, fase defensiva, e a gente faz isso no livro. Então a ideia é que a gente consiga escrever uma coletânea, né, de livros. A primeira em relação à fase ofensiva do jogo, então é um livro mais prático, que envolve algumas situações táticas de jogo. O livro tem QR Code, você pode apontar a tela do seu celular para ele e assistir alguns vídeos que vão estar marcados ali. Que legal. Ele está muito explicado aqui. É um livro hoje que é referência no Brasil. Né, os grandes treinadores, as grandes pessoas envolvidas no futebol aí, elas estão citando o nosso livro para todos os lados aí. Quem fez o prefácio foi o Paulo Calçade, que é jornalista da ESPN. Então ele faz o nosso prefácio. A gente está em processo de escrever outro livro que não é da fase defensiva, é um outro livro paralelo, mas assim que a gente escrever esse outro paralelo, a gente retoma e escreve sobre a fase defensiva e algumas atualizações da fase ofensiva. Então a ideia é que eu escreva pelo menos 10 livros aí até a aposentadoria. 2, 3, vai ter atualização junto com a parte defensiva. Depois eu vou falar de bolas paradas. Então eu tenho como objetivo aí aposentar com 10 livros escritos. Vamos ver se eu vou... Vai conseguir, Vamos ver se eu vou conseguir. Fala um pouquinho, dá um spoiler aí do que os profissionais que gostam do futebol vão achar dentro desse livro aí. Bom, o livro ele é dividido em 4 grandes partes, né? Então a gente parte lá como se o time estivesse fazendo a saída de bola e ele vai terminar lá na área adversária quando a equipe vai finalizar o gol. Então, basicamente, a gente fala aqui de alguns aspectos de vantagem que as equipes podem ter quando elas vão enfrentar os adversários. Então, por exemplo, lá na situação de cruzamento na área, por exemplo. Muitas vezes a gente vê muitos cruzamentos acontecendo, só que às vezes o cruzamento está sem critério. E aí a gente fala de algumas possibilidades de como gerar desvantagem na defesa para poder atacar melhor. Então o livro ele é baseado nisso, como que a gente vai transformar as vantagens do jogo na defesa para poder a gente conseguir atacar com mais espaço, com mais tempo e com mais qualidade. Então se eu tenho mais espaço, tenho mais tempo, eu tenho mais qualidade para atacar e mais possibilidade, melhora, né? Possibilidade de fazer o gol. Então a ideia desse livro basicamente é essa, e a gente traz vários exemplos práticos, por exemplo. Como que eu faço um passe para determinado lado só para enganar o adversário a se posicionar achando que eu vou para aquele lado, mas na verdade eu vou para outro lado. E isso com e sem bola, né? Com e sem a bola, exatamente. Perfeito, legal. Que bacana. É isso aí, galera. O livro do Ítalo tá aí. Deixa eu mostrar para essa câmera aqui. Depois, se você quiser mandar um arquivo só dessa capa, tá bom. Eu coloco lá na edição também do YouTube. Paulo Calçade, grande jornalista esportivo, conhecidíssimo também. Ele faz o prefácio? Ele faz o prefácio. É isso aí. Ítalo, projetos, cara. Como é que você pensa alguns projetos? Mas não, vamos fazer o seguinte. Vamos falar sobre a importância da formação de jogadores no Brasil. Porque aí o projeto já é uma coisa que também já vai partindo lá para... depois de curiosidades, aquele final, agradecimento, né? Então vamos deixar guardadinho esse projeto aí. Importância da formação de jogadores no Brasil. Bom, acho que a gente falou muito sobre isso durante o podcast, né? Durante a entrevista aqui. Mas eu acho que Dá essa dica lá pro Vasco, pelo amor de Deus. Eu acho que é um gargalo muito grande no Brasil ainda, o processo de formação. Muito porque as equipes ainda pensam os jogadores
como um produto, como eu falei anteriormente, e por que elas pensam num produto. E às vezes é a salvação do clube. Exatamente. É aí que eu queria chegar. Muitas vezes a equipe ela não está com a saúde financeira adequada para conseguir formar o profissional de acordo com o que ele deveria ser formado. E aí ela precisa pular etapas da formação do jogador, que é uma formação muito conturbada, porque geralmente o jogador está longe da família, ele tá matando escola, ele não tem uma orientação de diferentes áreas, por exemplo, a psicologia, que é muito importante, para tomar decisões que ele está o tempo todo encarando. Então, a gente pode pegar o exemplo do Estevão agora, que foi um jogador do expoente aí do Palmeiras. Já foi vendido com 16, 17 anos. O Estevão, com 16, com 15 anos, era chamado de novo Messi, para a gente ter uma proporção da qualidade. E esse jogador, ao mesmo tempo que ele tem essas responsabilidades, ele é uma criança. E é engraçado que em um papo que eu tive com os treinadores do Atlético Paranaense um dia, eles me perguntaram assim, tá, beleza, eu entendo os projetos que você quer fazer com os nossos jogadores, mas em que momento que os nossos... E aí eu tava conversando com um treinador que é gaúcho, e ele falou assim, em que momento os guris vão ser guris? Em que momento as crianças vão ser crianças? Porque, acima de tudo, eles são crianças, eles têm vontades, eles têm anseios, então a gente precisa respeitar muito isso. Então a formação de jogadores do futebol brasileiro hoje, ela é muito pautada no processo financeiro, e isso atrapalha muito. Tem um objetivo mais que principal. Exatamente. Né? Esse que é o problema. Exatamente. E isso acaba atrapalhando muito o processo de formação. Então eu até coloquei esse tópico para a gente discutir, porque é um tópico que envolve também a sociedade leopoldinense. Porque muitos leopoldinenses até entram em contato comigo perguntando, por que meu filho precisa para entrar num grande clube? O que meu filho precisa? O primeiro aspecto que eu pergunto é, quantos anos seu filho tem? Seu filho gosta de jogar futebol? Que a primeira coisa que ele precisa saber é gostar de jogar futebol. Pode ser obrigado a fazer o que gosta. Exatamente. Porque o menino ele começa a jogar futebol com 8 anos. Para ele virar profissional, ele vai virar profissional com 20. Então ele vai ter um treino sistematizado 12 anos da sua vida para ter o primeiro jogo profissional. Agora você imagina você fazendo a mesma coisa 12 anos da sua vida. É muito difícil. Então, o que eu pergunto sempre? Qual a idade do seu filho? Seu filho gosta de jogar futebol? Porque antes dos 14 anos ele não vai ser alojado em clube. Então não adianta você querer levar ele. E muitos pais abrem mão do trabalho que tem na cidade, que tem em outros aspectos, justamente para poder levar o filho com 12, 11, 9, 8, 7 anos para um clube de futebol. Então, duas coisas que os pais aí, leopoldinenses, que querem ter os filhos como jogadores de futebol, precisam pensar isso. Quantos anos seu filho tem? Antes de 14 não vale a pena. E nessa questão que seu filho precisa ter gosto de jogar futebol, e ele é criança. Seu filho é criança e ele vai precisar fazer coisas que criança faz, que é brincar, que é chutar, que é jogar pipa. Às vezes a gente chegava domingo no centro de treinamento do Atlético Paranaense, com os marmanjos de 16, 17 anos, lá soltando pipa no CT, porque não tinha um momento para isso. O garoto ele levanta, vai pro treino, 6 horas da manhã, 6h30 ele levanta, toma café e vai no treino. Meio-dia acaba o treino, praticamente assim, o processo do treino, o cara vai tomar banho, tudo, acaba meio-dia. Ele almoça e já vai pro inglês. Ele tem inglês quase todos os dias. Então ele acaba o inglês 3 horas da tarde. 3 horas da tarde ele sai do inglês, ele tem uma dinâmica de grupo com a psicóloga. Ele tem análise de vídeo com o analista. Ele tem... Aí ele vai para a escola à noite. Em que momento esse menino vai namorar? Em que momento ele vai no shopping? Em que momento ele vai fazer merda? Porque, desculpa a palavra, em algum momento as crianças têm que fazer merda para poder aprender algumas coisas. É merda no bom sentido, né? De fazer alguma coisa na escola, tirar uma nota baixa, para aprender a dar valor ao que é bom. Eu acho que às vezes eles precisam desses momentos. Então, eu acho que a gente precisa valorizar muito isso na formação das nossas crianças como um todo, porque estão sendo formadas crianças, principalmente no futebol, que estão de saco cheio do futebol. O pior momento do dia é o treino. Você concorda que às vezes são crianças prematuras e imaturas? Exatamente. Porque elas também são negociadas às vezes cedo demais. Uhum. Eu sei que o Vasco pegou um menino aí de 14, 15 anos na categoria de base. Então, quer dizer, ele vai formando uma turminha ali, né, lá no time que ele está sendo criado e tal, quando ele está, negociado, vai para lá. Então, quer dizer, é o produto. Exatamente. Nem isso, ele está, você vai deixar, né, um colega lá que dar a maior força para ele, que ele era mais introspectivo, o colega era mais assim, né, e aí acaba, né, até dificultando
a evolução desse menino. Exatamente. E às vezes, assim... que tem potencial, às vezes. É tão perigoso isso, porque a multa rescisória do jogador de futebol ela pode ser no máximo 20 vezes o salário do jogador. Ou seja, para eu ter uma multa muito alta para ninguém me comprar e roubar esse jogador, eu tenho que botar o salário dele muito alto. Porque o salário tem que ser 20 vezes menor em termos proporcionais. E aí o que acontece? O menino de 12 anos hoje, ele tem um salário exorbitante, 13 anos ele tem patrocínio de material esportivo. E assim, ele precisa tomar decisões que envolvem talvez uma pessoa adulta. Talvez um adulto, cabeça, exatamente. Né? Às vezes um adulto ele não tem a capacidade de tomar a decisão que esse menino precisa ter. E ele acaba errando. Então, e às vezes faz a M que você falou, que poderia ter sido antes, né? Para ele prender, ele vai fazer depois, aí já complica tudo, né? E aí uma coisa interessante é que a gente vê muitos jogadores com cenários familiares muito críticos no Atlético Paranaense. Eu tive contato. E como eu era o coordenador, então eu estava por trás de praticamente todas as categorias. E eu tinha muito contato com a psicóloga do clube para entender a realidade desses meninos. E, cara, assim, cada história de que os meninos às vezes não tinham os pais, e às vezes a gente vai pro treino e exige dele como se a gente estivesse exigindo de um garoto que chega em casa, tem um pai, tem a mãe, tem o lar, tem tudo que ele precisa e mora em Curitiba. Às vezes esse menino é de Rondônia e ele tá com um ou dois familiares ali, às vezes não é o familiar que ele queria ter, às vezes a mãe tá longe, veio só o pai e a irmã, ele queria muito que a mãe viesse e não consegue por causa do emprego. Então olha o distúrbio que nós causamos na formação social dessa criança quando a gente expõe ela a um ambiente de pressão. Sem contar que ele pode ser mandado embora e pode ser não ter vaga em escola mais. Então hoje os clubes ainda têm esse cuidado de mandar os jogadores embora nas férias, para que eles tenham tempo hábil para poder conseguir se matricular em outras escolas, certo? E aí um exemplo, só para concluir, não ficar muito longa a resposta, só para exemplo de vocês, eu tive contato no Atlético Paranaense com o Bruno, filho do Bruninho. O Bruninho, filho do Bruno, goleiro. Então o Bruninho é um exemplo claro disso, que a mãe foi morta pelo pai, né? E o pai está preso, e a mãe tinha envolvimento com prostituição quando era jovem. Todo bagunçado. E a avó não tem preparação nenhuma para ter a guarda do menino, que é quem tem a guarda, e o menino tem um potencial exorbitante. Se nada acontecer com ele, ele vai jogar na Europa, só que é um produto. Hoje ele já saiu do Atlético Paranaense porque fez muita bagunça na escola, foi mandado embora, foi pro Botafogo, apresentado no Newton Santos como se fosse um jogador profissional, tem 14 anos, salário de gente grande. Ele é o quê? Ele é goleiro também. Goleiro também, excepcional, mas tem todas essas carências e acaba não tendo possibilidade de sequência, sabe? A gente tentava conversar, mas é fruto de um ambiente muito problemático, e aí a gente sempre tinha cuidado. Imagina quando esse menino virar profissional, o que as torcidas podem cantar para ele, né? Então tem que estar com psicológico. Exatamente. E ele por não ter essa vivência, não ter essa preparação, não vai ter esse psicológico, infelizmente. Ele vai ter um déficit ali, principalmente quando ele tiver uma possibilidade de entender o que aconteceu, pesquisar, né? E hoje tem tudo, tem até um documentário na Netflix falando sobre o caso da mãe e do pai dele. Tem que ter um alicerce, né? Porque senão não vai, não. A gente estava marcando essa entrevista já algumas semanas atrás, e você falou de um curso que você deu. Fala um pouquinho desse curso. Onde foi, de que foi, qual o assunto? Bom, eu sou, basicamente, minha formação é voltada para a parte tática, né, como analista e auxiliar técnico ali, treinador. Só que tem uma outra função foi a função que eu exerci no Atlético Paranaense a convite do Próspero, que você mencionou anteriormente aqui, que é um grande profissional. O nosso professor, né? Que é o de coordenador metodológico. Então, o que o coordenador metodológico faz? Basicamente, ele vai coordenar as comissões técnicas para entender se os processos de treino e jogo eles estão sendo bem desenvolvidos, para que no final de tudo a gente consiga formar melhores jogadores e melhores pessoas. Então, esse é o principal papel do coordenador metodológico. Então eu, como tive essa vivência no Atlético Paranaense e tenho muita capacidade nessa área, né, de entender os processos de treino, eu fui convidado pelo Próspero para ministrar um curso em Rondônia para profissionais da secretaria. Então eles reuniram todos os profissionais de Porto Velho e região
que quiseram se inscrever no processo de entendimento mesmo de como dar um treino de qualidade. E aí o Próspero deu a parte teórica e eu fiquei uma semana em Porto Velho para ministrar a parte prática com todos os profissionais. Então foi esse curso que eu ministrei lá. Basicamente é um curso de aperfeiçoamento profissional para os professores e treinadores de escolas de futebol de Porto Velho e região ali metropolitana. Fala um pouquinho de algumas curiosidades que você já vivenciou nesse mundo do futebol. Bom, eu acho que as principais curiosidades que eu vivenciei foram fora do Brasil. Eu tive possibilidade de conhecer muitas pessoas boas e eu queria destacar essa curiosidade do Bruninho, de ter trabalhado com ele, foi para mim um marco grande, porque... E ele é tranquilo, é um menino tranquilo? Ele é muito tranquilo, respeita muito a gente. Eu coordenei a delegação numa competição sub-14 em Volta Redonda, e ele foi eleito melhor goleiro, sendo eliminado nas quartas de final, para você ter noção. Ele é um menino que respeita muito, só que tem esses problemas. Então, ter a possibilidade de conviver com ele foi muito bom. Ter convivido com alguns jogadores de ponta do Brasil, lá na Indonésia também foi bom. Eu tive contato com o Lulinha, que quem lembra do Lulinha na base do Corinthians, o Lulinha até hoje é o jogador que mais fez gols na base da história do Brasil e mais fez gols na base da história da seleção brasileira de base. Então, sumiu o Lulinha, né? Ele não despontou. Qual a idade que ele deve ter? O Lulinha ele é de 90, o Lulinha vai fazer 34. Novo ainda. Então eu tive a oportunidade de conhecer o Lulinha, que é um cara espetacular. Inclusive a gente faz uma viagem juntos para Dubai, em família, né? Ele com a esposa, eu e minha esposa também. Então foi muito legal, uma curiosidade legal, porque quando eu começo a acompanhar o futebol, o Lulinha surge como um fenômeno. Para ser, antes do Neymar, para ser o próximo Kaká ali, para ser o melhor do mundo. Teve proposta do Chelsea, na época que o Chelsea já era rico, e acabou não indo. Não era ele não, eu confundi. Tinha um do Cruzeiro também, cara, que sumiu, um menino que fazia até a fofoquinha. Kerlon Foquinha. Foquinha, lembra? Sumiu também, né, esse rapaz. É mais um exemplo aí das questões das formações de base que a gente está falando. Né? Então o Lulinha foi uma curiosidade legal, porque eu tinha ele como referência. Trabalhar com profissionais também, como o Maurício, que foi treinador do Vasco, treinador do Flamengo Sub-20, foi muito legal, que é um profissional de altíssimo nível. No Atlético Paranaense também ter convívio diário com profissionais ali que eu jamais achei que eu ia ter na minha vida, por exemplo. Hoje, inclusive, eu recebi uma ligação dele, a gente ficou mais de meia hora no telefone, o Adriano, que jogou no Barcelona, lateral, que jogou no Sevilha, foi campeão 6 vezes, só 6 vezes campeão europeu, seleção brasileira. Então o Adriano virou um amigo, né? A gente se fala muito. Ele tá no Brasil? Tá no Brasil, ele teve fazendo estágio no Atlético Paranaense, por isso que eu conheci ele. Legal. E o filho dele joga no Atlético Paranaense, então o Adriano primeira prateleira hoje. E assim, sem contar as curiosidades de relação que eu tenho com os grandes profissionais do futebol brasileiro hoje. Hoje eu convidei o filho do Tite, que era auxiliar do Flamengo, para ministrar uma aula do curso. Então essas curiosidades do futebol aí, para quem gosta, né, é muito legal. Eu já fiz entrevista, eu e Pedrinho, que é presidente do Vasco, né, o Rafael Paiva, a gente tem muita relação, que é o treinador do Vasco hoje. Então, para as pessoas do futebol aí que gostam de futebol e acham isso algo muito distante, não é nada. Está muito próximo. Você falando assim, eu lembrei também que quando eu atuei no futebol, eu tive assim um cara que eu assim não era fã porque não era um dos melhores, mas estava no time do Vasco, que foi muito vencedor, não sei se você conhece, que foi e eu convivi com alguns jogadores que eram renomados, que estavam em final de carreira. Que aí quando eu fui para Macaé, no estado do Rio, então eles estavam já indo para times menores, né? Tipo esse do Macaé que eu falei. Então tinha o Bill, que foi do Botafogo. Sim, o Bill jogou no Ribeiro. Bill jogou, Não foi, Arnaldo? O Bill, no Ribeiro. O goleiro que foi do Flamengo também, eu esqueci o nome, Lucão. Lugão. Teve um também que jogou no Vasco, cara, foi até um meio de campo. Como é que é o nome dele, cara? Alex Silva. Agora eu não lembro. Teve aquele Luiz Mário, lembra? Que ele corria pra caramba, um dos melhores pontas, que não sei o quê. Então, quer dizer, esses jogadores, eles fazem uma vivência. E a gente com a nossa vivência, aquele técnico que foi do Vasco, Dário Lourenço, Volta Redonda,
Então, quer dizer, a gente com a nossa experiência do futebol, você muito mais ainda nesse ramo, são histórias que a gente tem, né, para contar que acabam que melhoram ainda mais, né, a nossa evolução, né, que a gente aprende um pouco ali, quem já esteve lá no auge e hoje está, né, igual a gente estava comentando aqui, também é interessante que você acaba aprendendo com esse tipo de pessoas, né, com esses tipos de pessoas. E você vê, às vezes, projetos de jogadores que deram errado, o que deu errado, você tem uma explicação para você entender que realmente o trabalho que vocês fazem é super importante na carreira deles, né? É exatamente isso, e assim, eu esqueci de falar de uma passagem boa na minha carreira também, que eu fui coordenador de análise da Outlier. A Outlier hoje é uma empresa referência no Brasil de análise individual dos atletas, então ela é uma empresa que presta consultoria individual de análise para os jogadores. Então, todos os jogadores que você imaginar aí de alto nível, o caso mais recente aí foi do Wesley do Flamengo, lateral direito, que eles prestam serviço para o Wesley. A gente tem sociedade em alguns projetos, né? Os donos da Outlier e eu tenho também alguns trabalhos com eles. Eu trabalhei diretamente com alguns profissionais jogadores profissionais de altíssimo nível. Do Flamengo aí, eu fiz reunião com o Fabrício Bruno, acompanhei o Fabrício Bruno 2 anos direto, o Andréas Pereira, né? Inclusive na falha que o Andréas Pereira tem na final da Libertadores, ele já era nosso cliente, né? Ele nos convidou para assistir a final lá no Peru, se eu não estou enganado, contra o Palmeiras. Então, assim, algumas curiosidades legais que enquanto a gente é amante do futebol, a gente acha que está muito distante, mas na realidade, exatamente, mas na realidade... A gente vai encaminhando devagarzinho, ainda não vamos finalizar, que ainda tem um papo bom ainda, que eu quero saber de projetos, e aí depois a gente parte para as considerações finais. Alguns projetos ainda? Muitos, né? Claro. Muitos projetos. Um deles é escrever 9 livros, né? Então, assim, eu tenho alguns projetos claros aí na minha mente. O primeiro deles é dar continuidade à minha empresa de cursos, que é uma empresa que eu tenho um carinho muito grande, porque através dela eu tenho tudo hoje, né? Todos os contatos que eu falei para vocês aqui aconteceu através dessa empresa. Se eu não tivesse criado aquele Instagram lá em 2018 e criado essa empresa, talvez eu não tivesse aqui hoje dando essa entrevista com a experiência que eu tenho. Então, eu quero continuar essa empresa. Todos os projetos que eu aceito de clube, eles estão cientes de que o meu projeto empresarial ele tem que continuar, senão eu não aceito. Então, essa empresa... porque essa empresa está muito relacionada à minha missão de vida, que é a missão de ajudar as pessoas. E como eu posso ajudar as pessoas? Através do futebol. Seja eles jogadores, a se transformarem em jogadores de futebol, ou profissionais que querem ingressar no futebol. Então hoje a gente já formou mais de 3 mil pessoas para trabalhar com futebol, em todas as áreas, né? Já dei curso de todas as áreas. E tenho a grata possibilidade de falar que impactei diretamente em pelo menos 50 pessoas aí em termos de melhora de contrato, em termos de conseguir um emprego. Então todas elas já me mandaram mensagem agradecendo, dizendo que os conteúdos foram muito bons. Então essa empresa faz parte muito daquilo que eu tenho como um objetivo de vida. E aí, obviamente que como ela está um pouco distante da prática ainda, eu tenho o objetivo de continuar nos clubes. Tá? Não sei se dentro do Brasil, fora do Brasil, ainda estou estudando essa possibilidade, mas eu tenho essa vontade, porque eu acho que na prática eu ajudo mais ainda os jogadores, que é uma classe do futebol que precisa ser muito ajudada. Então, esses são os projetos, né, basicamente. E ainda técnico, né, fazendo seu negócio para... Quem sabe ser um técnico. Exatamente. Eu vou seguir as licenças, né, para trabalhar, até porque para migrar de função lá fora do Brasil eu preciso dessas licenças para estar no banco de reservas, então eu vou fazer. Porque é um momento de networking também muito interessante, que eu conheço outras pessoas, então as licenças da CBF sempre são muito boas, apesar do alto valor, elas são muito boas. E no mundo do futebol, é isso aí que você está falando, né? A gente vai conhecendo um, vai conhecendo o outro, vai, né, ter um contato, tem uma indicação, né? Isso faz parte do futebol, esse know-how, né? Esse networking, né, que a gente tem de falar com um, falar com o outro e um ajudando o outro, a gente mostrando nossa qualidade. Creio que as portas só vão se abrir. Isso daí daí é sem estar aqui, né, falando devaneios, vão abrir, você vai ver.
Considerações finais, agradecimentos. Fala aí pra galera que estava assistindo a gente, que ainda tá, que vai assistir, porque às vezes muita gente, esses horários de futebol assim, mais à noite, às vezes assistem depois falam, tava assistindo lá, que bacana, que não sei o quê. Fala um pouquinho. Considerações finais e agradecimentos. Primeiro eu queria agradecer a Deus, cara, pela oportunidade de ter saúde, né, de fazer o que eu mais gosto. Eu acho que isso é o mais importante, porque eu vim no mundo com um talento diferente dos outros em termos de futebol. Tinha uma capacidade bem interessante de jogar e isso não foi estimulado por ninguém. Eu não tinha, apesar de ter tido um carinho muito grande pelos treinadores que eu tive, isso foi algo mais divino, assim, genético e divino, do que qualquer outra coisa, e isso eu não devo a ninguém além de Deus, que eu tenho uma crença muito grande nisso. Então isso impactou diretamente em outros agradecimentos que eu vou fazer aqui, que é o agradecimento da minha família, minha esposa, que foi uma pessoa muito importante na minha vida também, que está comigo há mais de 10 anos, e que a partir do momento que eu tinha essa responsabilidade de carregar ela comigo e ter a família dela depositando a confiança na minha vida também, eu mudei a chavinha. Então isso foi muito importante, um marco muito importante da minha vida foi o início do nosso namoro. Agradeço muito a minha família também, meus pais, que são leopoldinenses. Meu pai adora futebol, então é um cara que sempre me apoiou. A partir do momento que eu escolhi as coisas, eles sempre estiveram do meu lado. Apesar do meu pai apesar de meu pai querer que na época eu virasse jogador de futebol, ele em momento nenhum colocou pressão para que eu me tornasse jogador de futebol profissional, e não foi por questão financeira, porque a gente não tinha as melhores condições, a gente nunca passou fome, mas não tinha as melhores condições. Então ele poderia ter forçado e não forçou. Então agradecer a minha família também, e agradecer todas as pessoas que passaram na minha vida e que me ensinaram algumas coisas, tanto as pessoas boas quanto as pessoas ruins. Eu falo que muitas vezes a gente aprende muito mais o que não deve fazer do que o que deve fazer. Então agradeço muito também as pessoas que me ensinaram a que não fazer. Se eu fosse falar o nome de todas aqui, eu ficaria até amanhã de manhã, mas de maneira geral é isso, esse agradecimento a essas pessoas que sustentam a nossa vida aí, que é a nossa família mais próxima. E agradecer vocês também pelo bate-papo, pelo convite, e parabenizar, cara, porque assim, você que é um cara que tem os seus compromissos pessoais também, dedicar um pouco do seu tempo para vir aqui falar um pouquinho, receber as pessoas, ouvir o que as pessoas têm para falar. Eu aprendo. E eu assim, em cada programa eu aprendo muito, porque a minha didática vai ficando melhor, minha experiência profissional só vai aumentando. Ver você falar do futebol, ver cara, sua vontade, cara, um cara novo, muito futuro pela frente, e eu gosto de ouvir. Que às vezes eu tiro esse mesmo, tiro um pouquinho do meu tempo para estar aqui, mas isso aqui para mim também é importante, que aí acaba sendo um hobby, mas ao mesmo tempo também um lado diferente de informação que eu tenho aqui. Isso muito importante. Parabéns pelo trabalho aí, com certeza vocês ajudam muitas pessoas aí, e espero que vocês tenham aí vida longa, tá bom? Obrigado às pessoas que estiveram assistindo a gente aí também, e que vão assistir, vai ter muita gente, ó, já tem gente curtindo aí. Depois eu quero ver com o Arnaldo agora. Arnaldo, a gente chega um momento, a gente vê onde é que a rádio, né, onde é que foi transmitida. E é a voz do grande Arnaldo Espíndola. Você vai ver aqui voz. Vai lá, Arnaldo. Tudo bom, Gonai? Grande abraço, né? Ao Ítalo também, o nosso abraço aí, muito bom revê-lo. Pela internet, tem pessoas ouvindo o programa no Brasil, na Rússia, Estados Unidos, Alemanha e na Bélgica. Algumas cidades, Belo Horizonte, Leopoldina, Juiz de Fora, Belo Horizonte aparece outras vezes, Santa Maria Madalena, São José em Santa Catarina, Bruxelas na Bélgica, são algumas cidades que registram audiência à rádio nesse momento. Ótimo, ótimo, ótimo. Pessoal, a gente vai devagarzinho caminhando para mais um final de um programa. Às vezes eu estou vindo, às vezes com menos frequência, fazer o programa aqui com vocês, mas é porque esse final de ano começa a ficar já mais apertado, mas vou estar sempre trazendo gente bacana aqui para dar informação para a gente, como hoje, que foi o Ítalo Rezende. Muito obrigado pela presença de vocês, tá? Um casal muito bacana que esteve aqui com a gente hoje. Da Mata Bebidas, nossos patrocinadores, Leopoldina Turismo, Drogarias Cotegipe com os polivitamínicos Max Corp, Academia Gonai Fitness, Aquademia e Céu Azul News. Paulinho está viajando, não pôde estar aqui hoje, mas mandou um abraço para os convidados. E o Arnaldo e a Rádio Jornal, que também dá sempre essa moral para a gente.
Pessoal, até o próximo programa. Não deixem de assistir lá Papo com Gonai, @Papo com Gonai no Instagram, Papo Fit ou Papo com Gonai no Facebook e também no YouTube. Essa matéria vai estar lá na íntegra. Final de semana eu vou editar e vou mandar para vocês assistirem. Um grande abraço, até o próximo programa, tá? Tchau!